Aqui das 10 pessoas, serão escolhidas 4. Mas tem um detalhe. Gilberto e Laura nunca podem ficar juntos. Eles podem participar da comissão, mas não juntos. Então, como é que você calcula quantas são as possibilidades? Olha só. Sugestão. Primeiro, esqueça a restrição. Imagine que você tenha 10 pessoas e tem que escolher 4. Total de maneiras disso acontecer. Combinação das 10, 4 a 4. Agora, tira o que não pode acontecer. O que não pode acontecer? Na hora de formar a comissão, os dois estarem na comissão. Como é que você garante que os dois vão estar? Você garante dizendo assim, já colocamos os dois lá. E outra coisa, não temos mais 10 pessoas para escolher. Nós já escolhemos as 2. Já colocamos as 2 na comissão. É como se você fizesse assim, ó. Você vai escolher 4 pessoas, já colocou aqui o Gilberto e já colocou a Laura, tá? Então você já não dispõe mais de 10 pessoas, você dispõe de 8. E você não vai mais escolher 4, você vai escolher quantas? 2. Vamos lá? Combinação de 10, 4 a 4, fatorial de 10, sobre fatorial de 4, vezes o fatorial da diferença, 10 menos 4. Aqui seria a combinação de 8, 2 a 2, fatorial de 8, sobre o fatorial de 2, e vezes o fatorial de 8 menos o 2. Bom, se nós formos fazer os cálculos, olha só o que vai acontecer. Esse fatorial de 10 é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, para no fatorial de 6. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, para no fatorial de 6, para efetivar uma simplificação depois. Fatorial de 8 é 8 vezes 7, vezes o fatorial de 6, onde você para. Aqui embaixo, fatorial de 2 é 2 vezes 1, vezes o fatorial de 6. É dessa forma que você acaba fazendo os cálculos, tá? Deixo para você esses cálculos e vou mencionar apenas que números você acaba obtendo fazendo essas contas aqui. No primeiro você acaba obtendo 210, enquanto no segundo acaba obtendo 28. E ao fazer esta diferença, resultado 182, que é a resposta procurada. Aqui é o seguinte, você parte de um conjunto que tem 15 elementos, e aqui observe um fato, desses 15 elementos tem 7 que são pares, 2, 4, 6 até o 14. E tem 8 que são ímpares. Ele diz assim, quantas maneiras você pode formar grupos com 3 elementos distintos, de tal maneira que a soma dos termos seja ímpar. Aí olha só o que acontece. Para que a soma dos números seja ímpar, pode acontecer isso aqui, ó. Ímpar com ímpar com ímpar. Aí a soma é ímpar. Ou o que mais que pode acontecer? Se você colocar par, colocar ímpar e colocar ímpar, o que vai acontecer? Na hora que você coloca par, ímpar e ímpar, isso aqui vai dar ímpar mais ímpar dá par, par mais par dá par. Você não quer isso. Então vai ter que ser o seguinte, tem que ser 2 pares e um ímpar. Então agora vai para as escolhas. Olha só, você pode escolher 3 ímpares a partir de 8. Combinação dos 8, 3 a 3. Ou você pode escolher 2 pares. Como você vai escolher 2 pares, é combinação dos 7 pares, 2 a 2. E vai ter que escolher um ímpar entre os 8 restantes aí, né? Você tem 8 ímpares, vai escolher um. Então, ou 3 ímpares, ou 2 pares e um ímpar. Agora sim, usando a forma de combinação, fatorial de 8 aqui, fatorial de 3, vezes o fatorial de 8 menos 3. Combinação de 7 e 2 a 2 é o fatorial de 7,
fatorial do 2 e vezes o fatorial da diferença, 7 menos 2. E aqui do lado, o fatorial de 8 divididos pelo fatorial de 1 vezes o fatorial de 8 menos 1. Vamos às simplificações, tá? Esse n vai ser a mesma coisa que 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes o 5 fatorial. O 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. E aqui do lado, o 5 fatorial. Olha a simplificação que vai pintar aqui, ó. Já simplifica. Mais um detalhe, esse 3 vezes 2, 6, com o 6 simplifica também. Aqui do lado, você vai ter fatorial de 7 é 7 vezes 6, vezes o fatorial de 5 que vai aparecer aqui embaixo. O fatorial de 2 é 2 vezes 1, 2. Você acaba simplificando o fatorial de 5 com o fatorial de 5. Mais um detalhe, o fatorial de 8 é 8 vezes fatorial de 7. Fatorial de 1 é 1 mesmo. E aqui embaixo, o fatorial de 7. A simplificação vai ser essa aqui. Vamos aos cálculos? Observe. Você vai ficar no final com o seguinte aqui à direita. Esse 8 vezes 7 resulta 56. Mais, aqui do lado, 7 vezes 6, 42 por 2, isso aqui vai ser 21. Só que é 21 que multiplica o 8. Ora, efetuando essas contas aqui, nós vamos chegar na resposta que vai ser 224. É a resposta procurada, 224. São 7 disciplinas, sendo que 2 dessas 7 são A e B. Ele deu uma restrição. Tem que se escolher pelo menos uma disciplina. Então você pode escolher uma ou 2, tá? Muito bem. O número de maneiras distintas de um aluno escolher uma ou mais de uma disciplina opcional para cursar mas tem uma restrição. Você só pode fazer a disciplina A se fizer também a disciplina B. Então, olha como é que você vai fazer. Você faz de conta que não vai escolher nem A nem B. Se você não vai escolher nem A nem B, você não tem mais 7 disciplinas, você tem 5. Você vai escolher 2 dessas 5 para cursar. Ou você pode escolher uma dessas 5, porque lembra que ele falou escolher uma ou 2 disciplinas. E se você fizer combinação de 5, 1 a 1, você está escolhendo uma, mas nenhuma A, nenhuma B. Ou você pode escolher 2 disciplinas entre as 5. Não quer o A, não quer o B. Mas, se você quiser que o A e B façam parte, só tem uma maneira do A e B fazer parte. Fazer só as 2 disciplinas, cursar as 2 disciplinas, isto é, combinação das 2 a 2, porque daí você só pode fazer o A se fizer o B. Você não pode escolher o A e uma outra, é o A e também o B. Por isso, olha o que vai acontecer. Combinação de 5, 2 a 2 é fatorial de 5 sobre fatorial de 2 vezes o fatorial de 5 menos o 2. Combinação de 5, 1 a 1 é fatorial do 5 embaixo. Fatorial do 1, que vai ser o próprio 1 na próxima passagem, e fatorial da diferença. Agora, combinação de 2, 2 a 2 é fatorial de 2 sobre o fatorial de 2 vezes o fatorial da diferença. Esse n, na hora de você calcular, desenvolva fatorial de 5 até chegar no fatorial de 3. É 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3. Aqui é mais, né? Bom, e aqui embaixo, 2 fatorial é 2 vezes 1 e fatorial de 3 aqui. Mais, porque é ou aqui, é possibilidade. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 fatorial. Aqui embaixo repete 1 e o fatorial de 4, que na próxima passagem você vai simplificar. Olha, a fatorial de 0, isso aqui é 1, fatorial de 2 com fatorial de 2 já simplifica, é a mesma coisa que 1.
Olha as simplificações que são possíveis. O resultado vai ser o seguinte: 20 sobre 2, 10, soma aqui com 5 e soma ainda com 1. Por isso que o resultado vai ser igual a 16. Esta é a resposta procurada. Aqui a situação parte do seguinte: são 20 estudantes e você vai formar grupos com 3. Até aí, teoricamente, seria combinação dos 23 a 3. Só que tem um detalhe. Tem 2 estudantes que são o A e o B, que eles não podem ficar juntos. Sabe o que você vai fazer? Parta do total, olha o que é o total. Número de combinações dos 20, 3 a 3. Desse total, tira aquela que os 2 estão juntos. Como é que você tira aquela que os 2 estão juntos? Você raciocina assim, ó. É como se você colocasse as pessoas A e B, tá? Faz de conta, você já colocou, e você vai escolher só uma. Entre quantas? Entre 18, ó. Porque você já escolheu as 2, você vai escolher só mais uma, porque 2 já foram escolhidas. Então o raciocínio é o seguinte: é combinação de 23 a 3 menos, você quer calcular o seguinte: em quantas combinações as 2 pessoas aparecem? Elas aparecem nesse número total de combinações. Se você excluir isso, você garante que elas não vão aparecer, tá? Então agora, calculando, você vai ficar com fatorial de 20 divididos pelo fatorial de 3 vezes o fatorial de 20 menos o 3 e menos, aqui do lado, fatorial de 18 divididos pelo fatorial de 1 vezes o fatorial de 18 menos 1. Bem, para efeitos de cálculo, se você fizer esses cálculos aqui, você vai chegar em 1140, que vai dar essa combinação aqui. E aqui a combinação vai dar 18. Fazendo essa diferença, nós chegaremos na resposta que está indicada corretamente na última alternativa, que é 1122. Essa é a resposta. Aqui é o seguinte: dos 15 nomes, 3 são goleiros e os outros 12 não são goleiros. O que ele vai fazer? Ele tem que escolher um goleiro e 3 outros. Qual é o número de possibilidades que ele tem? Ora, na hora de escolher um goleiro, ele dispõe de 3 possibilidades. Combinação de 3, 1 a 1, que vai ser a mesma coisa que 3. Aqui, ele vai escolher entre os 12 jogadores, ele vai ter que escolher 3. Então, é a combinação dos 12, 3 a 3. A combinação de 3, 1 a 1 é 3 mesmo, se você for calcular. Combinação de 12, 2 a 3 a 3 é fatorial de 12 sobre o fatorial de 3 vezes o fatorial de 12 menos o 3. Vamos aos cálculos? Esse n vai ser 3 que multiplica. Desenvolva o fatorial de 12 até chegar no fatorial de 9. Isto é, 12 vezes o 11 vezes o 10 e vezes o fatorial de 9. Aqui embaixo, esse fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1 vezes o fatorial de 9. Se você efetuar esses cálculos, chegará na resposta. E essa resposta vai ser 660, tá? Assinale a alternativa correspondente. Veja só, nós temos que escolher entre os 10 alunos, temos que escolher 4 alunos. E entre as 5 alunas, escolher 2. Mas com uma condição. Tem um aluno que ele chama de X, que tem que participar. Coloquei aqui, participa. E tem uma aluna, que é Y, que não pode. Como é que você vai calcular? Olha o raciocínio seu aqui, ó.
Se eu chamar de N o resultado final, vamos começar a escolher dos 10 alunos, nós vamos escolher 4. Só que tem um detalhe. Como dos 4, um deles vai participar, é como se você fizesse assim, ó, tem uns 4 aqui, você já colocou o X. Você não vai mais escolher 4, você vai escolher 3. Você não dispõe mais de 10, você dispõe de 9. Então é combinação dos 9, 3 a 3. Aí você garante que esse menino vai fazer parte. E agora o outro problema. Nós temos aqui 5 alunas e esta menina, ela não pode fazer parte. Se ela não vai fazer parte, sabe o que você faz? Tira ela já das opções de escolha. Você vai escolher das 4 meninas, 2. Você já excluiu a possibilidade da Y fazer parte, tá? Então, na hora de fazer os cálculos com essas restrições, você fica com fatorial de 9, fatorial de 3 vezes o fatorial de 9 menos o 3. Fatorial de 4, fatorial de 2 e fatorial do 4 menos o 2, usando aquela relação. Você vai chegar em 84 aqui e esse cálculo aqui vai te dar 6. Ao multiplicar, resultado final, chegaremos em 504, tá? Observe bem as restrições, né? Uma participa e a outra não participa. Aqui nós temos que escolher 3 elementos para formar um subconjunto, mas com uma condição. A soma dos 3 tem que dar um número par. Ora, nós temos 9 números, não esqueça que não apareceu 7 aqui, ó. Então nós temos 9. Desses 9 ímpares tem 1, 2, 3, 4 ímpares e são 5 pares. Se a soma dos 3 tem que resultar no número par, o que pode acontecer? Par, par e par. Ou, para dar um número par, pode ser par, ímpar e ímpar. Não tem outra possibilidade. Então, analise isso aqui, ó. Agora, olha como é que você vai calcular. Entre os 5 pares, você vai ter que escolher 3. Então, combinação de 5, 3 a 3. Ou você vai ter que escolher um par entre os 5, combinação de 5 a 1, e 2 ímpares entre os 4, combinação dos 4, 2 a 2. Aí sim, fatorial de 5 divididos pelo fatorial de 3 e vezes o fatorial da diferença 5 menos 3. A combinação de 5, 1 a 1 é o próprio 5, né? Combinação de 4, 2 a 2, fatorial de 4, fatorial de 2 vezes o fatorial da diferença, 4 menos 2. Se você efetuar esses cálculos, você vai chegar em... Aqui você vai ter ao todo aqui 20, ou melhor, 10 possibilidades. Aqui você vai ter 5 vezes 6 possibilidades. Resultado, 30 mais 10, esse resultado aqui vai ser igual a 40, que é a resposta procurada. Aqui, quando você parte das 52 cartas, lembre que dessas 52 cartas, nós temos 40 que não são figuras, ao mesmo tempo temos 12 que são figuras, conforme ele fala, né? Olha o que ele quer. Ele quer que você escolha 5 cartas. Você vai formar grupos com 5 cartas, mas com a seguinte condição: pelo menos 3 figuras. Gente, se é pelo menos 3 figuras, seriam 3 figuras e 2 não figuras, é uma possibilidade, 3 figuras. Ou você pode pegar 4 figuras e uma não figura, tá? Não figura.
Ou ainda, a outra possibilidade, 5 figuras. Tá? Essas são as possibilidades para você escolher 5 cartas. Então vamos lá. Você vai escolher 3 que são figuras. De quantas que você dispõe? De 12. Combinação de 12, 3 a 3. E vai escolher 2 não figuras a partir de 40. São 40, 2 a 2. O ou, você vai adicionar. Vai escolher das 10, das 12 figuras que você tem, escolher 4. Quer dizer, 4 cartas com figuras. E das 40 que você tem que não são figuras, vai escolher uma. Ou, finalmente, a partir das 12 figuras, escolher 5 delas, tá? É isso que vai fazer você chegar ao resultado. Isso aqui dá um trabalho braçal em termos de cálculo, né? Se você for fazer esses cálculos, o resultado final vai dar 192.192 possibilidades, tá? Mas veja, 3 figuras a partir de 12, combinação de 12, 3 a 3. E 2 não figuras, combinação de 40, 2 a 2. A mesma análise você faz aqui. Essa é uma maneira de você representar. Esse tipo de teste, ele dá um trabalho, né? Dá um trabalho braçal, tá bem? Nessa questão, a restrição é que das 10 pessoas, a gente vai escolher 4, mas essas 2 pessoas não podem estar na comissão juntas. Então, o que a gente faz? Parte do total e tira aquelas que elas estão juntas. O raciocínio é o seguinte, você vai combinar as 10 pessoas 4 a 4. Isso te dá o total de possibilidades. Desse total, você vai tirar aquelas combinações em que as 2 fiquem juntas. É como se você fizesse algo mais ou menos assim, ó. Vou colocar um rascunho aqui para você. Você vai escolher 4, só que Saulo e Marli já foram escolhidas. Então, se você já escolheu, você não vai mais escolher entre 10, você vai escolher entre 8. Só que você não vai mais escolher 4, você vai escolher apenas 2. Por isso é combinação das 8, 2 a 2. Aqui você tem o total em que os 2 estão juntos. Se do total você tira aquelas combinações que os 2 estão juntos, sobra aquela que os 2 jamais aparecem juntos. Fatorial de 10, fatorial de 4 aqui, fatorial de 10 menos o 4. Aqui do lado, combinação de 8, 2 a 2, fatorial de 8, fatorial de 2 e fatorial de 8 menos o 2. Se você fizer esses cálculos aqui envolvendo o fatorial, aqui você vai chegar em 210 e aqui do lado você vai chegar em 28. Fazendo essa diferença, 182 é a resposta procurada. Esse é um problema bem complicado, porque olha só, a comissão será constituída de 5 alunos. Com detalhe, Alberto, Manuel e Andréia, Andréia não se dá com nenhum deles. Então, Andréia não pode participar de uma comissão que tenha um deles, ou os 2. Tá? Quantas comissões podem ser formadas? Olha como é que você vai calcular. Primeiro, se você vai escolher 5 alunos, vamos fazer um esqueminha aqui. Dos 5 alunos, vamos imaginar que Andréia faça parte. Mas se Andréia fizer parte, quem que não vai poder fazer parte? Não vai poder fazer parte nem o Manuel e nem o Alberto. Então, na hora de fazer as escolhas, você não vai escolher 5. Você vai escolher 4 só, porque você já quer que a Andréia fique presente, ela já está. Só que dos 9 alunos, para que a Andréia participe, nenhum dos 2 pode participar. Então, dos 9, você vai tirar quem dos 9? Você vai tirar aqui 3. Quais os 3 que você tira?
Você tira a própria Andréia, que já foi escolhida, e tira também o Alberto e o Manuel. Então, dos 9, 3. Então, você vai ficar com 6, 4 a 4. Ou, agora, sem a Andréia. Sem a Andréia significa o seguinte, você exclui dos 9 alunos a Andréia. Você vai ficar com 8. Desses 8, você vai escolher 5. Então, combinação de 6, 4 a 4, fatorial de 6, fatorial de 4 vezes fatorial de 6 menos o 4. Do lado, combinação de 8, 5 a 5, fatorial de 8, fatorial de 5 e fatorial da diferença 8 para 5. Bem, ao fazer esses cálculos aqui, você vai chegar à conclusão que vai ser 15 aqui, e esse do lado aqui vai te dar 56. Ou seja, resultado final 71. Aqui, novamente, repito, olha o cuidado que você tem aqui, ó. No momento que você fez essa combinação, você pode até inicialmente pensar assim, eu ia fazer a combinação de 9, 5 a 5. O que eu fiz? Eu vou tirar a Andréia, porque a Andréia já foi escolhida. E vou tirar também, eu vou tirar os 2 para garantir que os 2 não façam parte. Então eu tiro 3. E aqui eu tiro apenas 1, porque a Andréia já foi escolhida. Por isso que dá a combinação de 6, 4 a 4. Resposta 71.